This morning I'm going to talk about an area that I have been doing the longest amount of my research, which is the social-emotional issues with gifted youngsters. Essa manhã eu vou falar sobre um assunto que eu tenho pesquisado muito, que é o desenvolvimento socioemocional das crianças superdotadas. When I started my research in the field of gifted 35 years ago, this was exclusively my area of research because in the United States there was very little research at that time about the social and emotional issues. Há 35 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área, havia muito pouca pesquisa feita sobre o desenvolvimento socioemocional dos superdotados nos Estados Unidos. When we think about When we talk about the social emotional issues, I want you to know my philosophy on this. Quando a gente fala do desenvolvimento socioemocional, eu acho importante dizer para vocês a minha filosofia com relação a isso. Because I have a background in psychology, I'm a counselor, I have never taken it that when we talk about giftedness, that what we are talking about is an exceptional ability that happens to be in a child. My philosophy is that we are talking about a child who happens to have an exceptional ability. A minha formação é em psicologia, eu fiz a minha pesquisa sempre, o meu trabalho sempre como counselor, que quer dizer mais ou menos psicólogo escolar, e eu sempre pensei não na superdotação como tendo algumas crianças, mas como crianças, em primeiro lugar, que têm superdotação. A problem with giftedness is that we can become so enthusiastic about the ability that we forget the child. O problema com a educação de superdotados é que a gente pode ficar tão entusiasmado com aquele talento, com aquela capacidade, que a gente esquece da criança. You do this in football. If a young boy or girl is very, very good in football, sometimes the football dominates who that boy or girl is. Isso acontece muito no futebol, quando um garoto ou uma garota são muito bons no futebol, acaba sendo o futebol dominando aquela criança. And we do the same thing if someone is outstanding in mathematics or is great in art, that the mathematics, the art becomes more important than the child. And today I'm going to stay focused on the child. E a gente faz isso em outras atividades, em matemática ou em artes plásticas, que aquele aluno que é muito bom na matemática ou nas artes plásticas, a gente acaba pensando mais na matemática e nas artes plásticas do que no aluno. Hoje nós vamos pensar em primeiro lugar no aluno. I won't be able to cover every issue in social emotional. What I've decided to do is cover some of the more important ones that I think will be helpful to you both as parents and as teachers. Como não vai ser possível cobrir todas as áreas desse assunto, que é extenso, eu vou me concentrar em questões que eu acho que são as mais importantes, tanto para pais quanto para professores. So one area of research has to do with self-concept. Uma das áreas da pesquisa é sobre o autoconceito. Now, a self-concept when we do research means what a boy or girl thinks of herself. Então, o autoconceito, quando a gente faz pesquisa, é aquilo que um menino ou uma menina pensa sobre si mesmo. Now, everybody in this room has a self-concept. We all have an evaluation of who we are. Todo mundo nessa sala tem um autoconceito, ou seja, cada um de nós sabe quem ele ou ela é. But I can assure you, whatever your evaluation is of who you are,
much of it came because of what you've heard others say about you. E eu posso dizer a vocês que muito do que a gente acha que a gente é vem da avaliação que os outros fazem de nós. And it's the same way with children. What we have found is that many of their evaluations about their self-worth, about who they are, comes from what they've heard others say about them, whether it's adults or peer group. E o que a gente vê com as crianças é exatamente a mesma coisa. Muito do que eles acham sobre eles mesmos é influenciado pelo que outras pessoas acham deles, seja adultos ou seja seus pares em idade. The reality in the research world is if you have a concept like self-concept, eventually we have to have a measure. So we have self-concept measures where you take little tests and then we determine what your concept is based on the scores on that test. Então, o problema com a pesquisa é que a gente sempre tem que criar uma maneira de avaliar aquilo. Então, a avaliação do autoconceito é feita através de pequenos testes e os resultados vão indicar aquilo que a pessoa acha de si. So there's been considerable research on self-concept and gifted students, and I'm going to just summarize it in just a few sentences for you. Então, já houve muita pesquisa sobre o autoconceito de crianças e jovens superdotados, e o que eu vou fazer é que eu vou apresentar um resumo do que já tem sido obtido através das pesquisas. And I'm only doing this because I like you. E eu só vou fazer isso porque eu gosto de vocês. So when you take all of this research, okay, and again, I made this comment yesterday, when we do research on the social issues, it is always more imprecise than getting math scores or science scores. So I hope you understand that these are the best that our instruments can do, but it's never as precise as some of the academic areas. Então, como eu disse a vocês ontem, sempre que a gente está tratando de um assunto como o desenvolvimento emocional, os resultados não são tão precisos quanto quando a gente testa a matemática, que o resultado é numérico e a gente sabe exatamente o que o aluno tem de conhecimento sobre isso. Eu vou dar esses resultados para vocês que têm um nível de precisão não tão bom quanto um nível de precisão em outras avaliações. So what do we know about gifted students when they think about themselves socially? Some students think well of themselves. Some students have negative concepts socially. But overall, students who are gifted think fairly well of themselves socially. Com relação ao que os alunos pensam de si socialmente, alguns alunos acham que eles estão bem, outros acham que eles não estão muito bem socialmente, mas, de uma maneira geral, a impressão deles sobre si mesmos é muito precisa. But no more than other students who aren't identified as gifted, so they're in that normal range. Mas não mais precisa do que qualquer outra criança. Então, com relação ao como que eles se veem socialmente, eles estão na mesma média que qualquer outra criança não superdotada. But when it comes to academic, because we also have done studies about academic self-concept, gifted students in general think higher of themselves academically, which makes sense, than regular students. Mas quando a gente está tratando do autoconceito deles, não o autoconceito social, mas o autoconceito acadêmico, eles obviamente pensam em si mesmos de uma maneira muito mais positiva, e isso faz sentido, do que o aluno regular, que não é superdotado, pensa em si mesmo do ponto de vista acadêmico. The issue of social relations has to do with what students think about their relationships with their age group. Questões ligadas ao relacionamento social, as crianças, o que se avalia é como que eles se relacionam com os seus pares em idade. So we did a major study
with the ages that we think are most vulnerable to what others think of us, and that is between the ages of 13 and 15. Eles fizeram um estudo com alunos superdotados na idade em que eles são mais vulneráveis à opinião dos outros. Então, dos 13 aos 15 anos, as crianças superdotadas, como outras crianças, são muito influenciados pelo que os seus colegas, os seus pares pensam deles. The good news is we hear this changes. After age 95, you don't care what anybody else thinks of you. A grande novidade, que é uma boa notícia, é que depois dos 95 a gente não pensa mais o que os outros pensam da gente. But until that time, we are concerned with others. So this ages, and we asked these gifted students, okay, do you like being gifted? Até chegar nos 95, todos nós nos preocupamos com o que os outros pensam da gente. Mas algum dia, quando a gente chegar nos 95. Mas então, a pergunta a essas crianças superdotadas é: como que você pensa sobre a sua superdotação? Desculpe. Sorry, I made a mistake. And the answers from this age group were very interesting. E as respostas sobre as crianças nesse grupo entre 13 e 15 anos, quando respondendo sobre o que eles pensam sobre a superdotação deles, foram muito interessantes. They said, yes, it is an advantage to be gifted because it helps me understand school very well. I can understand math. I know what the teacher is going to say even before the teacher says it. Eles dizem que é uma vantagem ser superdotado, sobretudo com relação à escola, porque os assuntos são fáceis, eles aprendem com facilidade e eles até sabem o que a professora vai dizer antes mesmo dela dizer. It is also an advantage intrapersonal because it helps me think about myself, about the world, and about the meaning of life. É muito importante também para mim do ponto de vista intrapessoal, porque me ajuda a pensar sobre mim, sobre as minhas relações com o mundo, sobre... But the interesting thing is over 93% of our national sample, okay, said that it was a disadvantage to be gifted in the eyes of their friends and age mates. 93% das crianças entrevistadas disseram que é uma desvantagem ser superdotado diante dos olhos de seus amigos. This is very important for you as a parent and as a teacher, because what our children are telling us who are very bright is that it's okay to be gifted, but not among their friends. Então, isso é muito importante para a gente saber, porque é importante entender que a criança acha tudo bem ser superdotado, mas não é tudo bem ser superdotado diante dos seus amigos. So imagine yourself that if you had a quality that you thought everybody else in the room did not like, what do you think you would do with that quality? Isso é muito importante porque imagina se vocês têm uma qualidade que a grande maioria das pessoas nessa sala acha que não é uma qualidade. O que vocês fariam? Probably what's in your mind is exactly what the students said. Many of the students said, because I do not think that the others like this, I hide my ability. I don't do as well in school as I can, so that the people around me won't think I'm too smart. Então, provavelmente vocês fariam como a maioria dos alunos superdotados que responderam que, obviamente, eles, como acham que o que eles têm, que é a superdotação, não é uma coisa aprovada pelos seus colegas, eles preferem esconder essa capacidade e não ir tão bem na escola para que não dê na vista que eles são superdotados. And this is exactly what happens in the United States. In schools that are not for gifted, in regular schools, many of the students who are gifted hide their giftedness so that we never fully know how smart they are
because they don't want to stand out too much. Então, isso é o que acontece nos Estados Unidos, nas escolas que não são especiais para crianças superdotadas. A grande maioria dos alunos superdotados escondem as suas habilidades, porque eles não querem ficar expostos ao que os seus colegas vão dizer. So I can guarantee you that if you are a teacher, that you have students in your classes who are smarter than they're letting you believe. Eu tenho certeza que vocês têm, todos vocês que são professores, têm nas suas salas alunos que são muito melhores do que o que eles estão deixando aparecer, do que eles estão mostrando. In our research, we found a gender difference. Na nossa pesquisa existe uma diferença entre os gêneros, masculino e feminino. Girls are much better at hiding it than boys. As meninas escondem muito melhor do que os meninos. They are subtle, they know how to do it, and they become invisible to us even more than boys. And so you need to be attentive. As meninas são muito melhores em esconder o jogo do que os meninos. Elas são extremamente sutis, elas são ótimas em esconder, e por isso vocês têm que prestar muito mais atenção nas meninas da sua sala. Can you imagine a boy or a girl at age 13 or 14 in Brazil who is an outstanding soccer player wanting to hide that I'm a good soccer player? Vocês conseguem imaginar um menino ou uma menina no Brasil que é excelente em futebol querendo esconder que ele é bom em futebol? But they do it in academics. Mas com o acadêmico eles fazem isso. And this is one of those very unique features about academics versus athletics and sometimes versus the arts. Então, isso é uma das grandes questões entre os superdotados acadêmicos, os atléticos e os artistas. Now let's talk about friendships and popularity. Vamos falar de popularidade e de amizades. If you want to be popular in Brazil, be good in football. Se você quer ser popular no Brasil, seja bom em futebol. Now, in terms of academics, from our studies, right, we have found that most students who are gifted, okay, are not necessarily popular. O que os nossos estudos, a nossa pesquisa está mostrando é que a grande maioria dos alunos que são muito bons academicamente não são populares. Some are, some aren't. Alguns são, alguns não são. But the more important thing we found with gifted students is that what's more important to them than being popular is having one or two good friends who really understand who they are. O que nós descobrimos também que mais importante para eles do que serem populares é terem um ou dois amigos que realmente são bons amigos e que os entendem. So the message to you is that one or two good friends is much more important than being popular. And we have found this over and over in our research with gifted. So do not count how many children your son or daughter plays with. What you count is, does he or she have at least one, maybe two good friends? Então, é muito mais importante ter um ou dois bons amigos do que ser muito popular. Então, prestem atenção nisso. Se a criança tem um ou dois amigos muito próximos e muito bons, é mais importante do que se ela brinca com uma quantidade muito grande de coleguinhas. Let me talk very briefly about relationships between gifted students and teachers. Ele vai falar um pouco sobre as relações entre as crianças superdotadas e os professores. In the United States, and my belief is probably in Brazil, when you get your teaching certificate, when you get your teaching degree, it is very, very rare that you actually are trained in gifted education. O que acontece nos Estados Unidos, e eu imagino que aqui seja igual, it's worse here, que aqui seja igual, aqui é pior.
Quando você ganha o seu diploma de professora, o seu certificado de professora, muito raramente a pessoa sai com uma formação na área de superdotação. So most teachers do not know what to look for, do not know the characteristics of gifted students. You learn it as you go along. A maioria das professoras não tem a menor ideia de quais são as características dos alunos superdotados, nem o que elas devem estar buscando nos alunos para ver se são superdotados ou não, de modo que a aprendizagem é feita à medida que a professora vai ensinando e com o passar do tempo. If you haven't already figured this out, being gifted is not the same as being wonderful. Se vocês ainda não perceberam, é importante, e eu imagino que vocês já tenham percebido, saber que ser superdotado não significa ser maravilhoso. There are many behaviors of gifted students in schools that are not easy for teachers to like. Tem muitos comportamentos dos alunos superdotados na escola que não são fáceis da professora gostar. These students are not mean, they're not disrespectful, but they are at times giving us difficulty, but they don't mean it that way, but that's part of what happens when you're gifted. Essas crianças, esses alunos não são malvados nem desrespeitosos, mas eles têm comportamentos que às vezes fazem com que ser o professor deles é uma tarefa muito difícil. So what are some of these behaviors that are not wonderful? Então, o que são esses comportamentos que não são nada maravilhosos? In our research with gifted students, some of them will say to a teacher, I don't have to do this assignment because I already know it. Então, um comportamento típico é o aluno dizer para a professora, eu não tenho que fazer essa atividade porque eu já sei isso. Sometimes they help you become a better teacher, but you never asked for the help. Muitas vezes eles ajudam a professora a se transformar numa professora melhor, é só que a professora não pediu essa ajuda. So they do things that do not always win our hearts. Eles fazem coisas que nem sempre nos agradam. But what I hope you will understand is that these behaviors we understand are part of being gifted. You cannot be creative and then follow the rules all the time. A gente tem que entender que esses comportamentos, por mais que atrapalhem, são comportamentos típicos do superdotado. E, na verdade, como é que alguém pode ser criativo só seguindo ordens, só obedecendo ordens? We have done studies with students. This is the United States, so you never have to feel accused. Ele fez estudos e o resultado do estudo ele vai contar para vocês agora, mas isso foi nos Estados Unidos, portanto, não se sintam acusados pelo que ele vai dizer. What we have found is that some of the qualities of success in school are not the same qualities of being gifted. Success in school is often associated with the qualities of being obedient, following the rules, behaving yourself when it's appropriate. Being gifted, being creative aren't the same things as being obedient, following the rules, knowing when to keep your mouth quiet. Então, é importante saber que ter um bom desempenho na escola, ser considerado um bom aluno, não é necessariamente a mesma coisa do que ser superdotado. Porque, na grande maioria das escolas, ser um bom aluno é ser comportado, seguir as regras, fazer tudo que o seu mestre mandar, enquanto que o superdotado, criativo, certamente não será um seguidor de regras. What we have found with teachers, because teachers aren't trying to do the wrong thing, but sometimes they misinterpret. When teachers go through our training courses and they learn more about the characteristics of gifted, they become much more accepting of some of the characteristics of giftedness and creativity than they were before, and that's always a plus. Então, na verdade, quando as professoras começam gente, eu estou usando professora em vez de dizer professores ou professoras, tá? Vou usar sempre professora.
Quando as professoras começam a ensinar, a fazer os cursos de formação na área de superdotação, elas começam a entender um pouco melhor essas questões do superdotado e elas começam a ficar menos rígidas com relação a seguir as regras e fazer tudo do jeito que elas querem. When it comes to gender issues, differences between gifted boys and gifted girls, we used to find many, many more differences 25, 30 years ago. As society becomes more accepting of equality of the genders, we are finding fewer differences, but I will share with you some of the differences we still find. Com relação às questões de gênero, nós encontramos na pesquisa há 25 anos atrás muito mais diferenças entre um menino superdotado e uma menina superdotada. Como houve uma mudança muito grande da sociedade e, nas palavras dele, a sociedade passou a aceitar mais as diferenças, então existe muito menos diferença na pesquisa nos comportamentos de meninos e meninas superdotados. Embora sejam muito menores essas diferenças, ele vai nos dizer um pouco sobre essas diferenças. In general, and this is important because all my findings have some opposites, but in general. Ele vai falar do que ele descobriu em geral, embora existam diferenças, não seja uma coisa absoluta. In the elementary school years, girls tend to do better in school than gifted boys. Gifted girls do better. Nos primeiros anos do fundamental, as meninas superdotadas tendem a ir melhor na escola do que os meninos superdotados. Because they tend to read sooner than gifted boys, and in elementary schools, reading is very, very important. A razão disso é que a menina, na maioria das vezes, lê mais cedo do que o menino. E a educação nos primeiros anos do ensino fundamental depende essencialmente de leitura. Como elas leem mais cedo, elas também vão melhor nesses primeiros anos. Also, girls tend to behave better in elementary school, and when you behave well, you tend to get higher marks than when you don't behave well. A outra razão para isso é que as meninas, nos primeiros anos do fundamental, se comportam melhor do que os meninos. E, de uma maneira geral, a professora dá notas melhores para quem se comporta melhor. Take it from someone who knows I had miserable marks in elementary school. Eu estou dando esses exemplos a partir de mim mesmo, que tive notas horríveis no fundamental. But not because I was gifted, just because I had miserable marks in elementary school. Não porque ele fosse superdotado, mas porque ele tinha notas horríveis, então foi um tempo ruim. Things change when boys and girls become teenagers, usually about age 13 and up, when middle school to high school. As coisas mudam quando as crianças chegam mais ou menos ao início da adolescência, aos 13 anos, no segundo segmento do fundamental e no ensino médio. Aí essas diferenças mudam. At least in the United States, when girls get to be of dating age and being interested in boys, what they begin to say in interviews is that if they are too smart, they will not be attractive to boys. Quando as meninas começam a namorar, e isso elas dizem nas entrevistas, elas acham que os meninos não vão gostar delas se elas forem mais cabeça do que eles, se elas forem mais capazes do que eles. Então, elas diminuem a produtividade delas. And so what we begin to see during what we call our middle school and high school is that many very smart girls begin to make decisions about what courses they will take, how smart they will be, based on how attractive they think they will be to a lot of boys. Então, no segundo segmento do fundamental e no ensino médio, o que a gente vê é que as meninas começam a fazer escolhas
Nos Estados Unidos, você pode escolher algumas matérias, você pode fazer uma matemática avançada ou uma matemática menos avançada. Então, ele está falando de escolhas, é nesse sentido. Então, as meninas começam a fazer escolhas muito mais baseadas no que elas acham que os meninos vão pensar delas do que realmente no interesse delas. Então, se elas acham que os meninos vão achá-las muito cabeça demais, que isso não vai ser atraente para os meninos, elas começam a fazer escolhas que demandam menos. For boys, the dating part is not as important. What boys begin to consider is that if they are really smart, they are not going to be seen as an, I don't know the translation, kind of cool or, fine among others. So theirs is that factor, not the dating. Os meninos não estão tão interessados em namorar, mas eles estão muito interessados em ser... Eu acho que a gente usa a expressão cool mesmo, né? Legal, tal, para impressionar as garotas. Quer dizer, não é propriamente se eles vão namorar, se eles vão arranjar uma namorada, mas o que todo mundo vai achar deles, se eles estão na onda, eu não sei qual é a tradução exata para cool. The other thing that takes over is advanced mathematics. And in our research, we know that boys tend to score better than girls on advanced mathematics. By advanced mathematics, it means algebra and above. A outra coisa que a pesquisa indica é que os meninos têm resultados melhores em matemática do que as meninas. Sobretudo na matemática avançada. Aí, de novo, os alunos podem fazer uma matemática mais avançada ou menos avançada nos Estados Unidos. E os meninos têm resultados melhores nas matemáticas mais avançadas. But the gap in mathematics between boys and girls is becoming smaller and smaller as girls take more advanced math classes. Mas o que a gente está vendo agora, o movimento que está sendo visto, é que essa diferença entre meninos e meninas está diminuindo na medida em que as meninas estão mais interessadas em fazer cursos mais avançados de matemática. Então, essa diferença entre o resultado das meninas e dos meninos está ficando cada vez menor. The answer is simple, and this is important for you as teachers and parents of girls. If you do not take advanced mathematics courses, you will not do well in mathematics. A resposta é simples. Se você não faz uma matemática avançada, você não vai ser bom em matemática. So, Nick, let me just tell you, the kids don't have option. Everyone has to do the same math here. Good. So I'm trying to explain Okay. as well see, that they you have they options. have options. Okay, Yeah. so this is good. The other last part about the differences is that in American studies, the girls always score higher in language skills than the boys. A outra coisa que a pesquisa mostra é que as meninas estão sempre melhores nas línguas, não só no inglês, mas em outras línguas, na aprendizagem de outras línguas. So we have these gaps. They're not tremendous, they're not big problems. The boys are ahead in mathematics, but the girls are even further ahead in language skills. Então, a gente tem essas pequenas diferenças, não são muito importantes, mas elas ainda existem. Os meninos são melhores em matemática e as meninas são muito melhores em idiomas. Let's take a look at a few family issues where we've done research with families. Vamos olhar para algumas questões sobre famílias de superdotados, porque nós já fizemos muitas pesquisas também com as famílias. What happens when you have several children and one child is gifted but the other children are not? You should anticipate that this can cause some problems for those who are not identified, because then they feel like, well, I'm not very special. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Quando uma criança é identificada como superdotada, os outros não vão se sentir bem, porque vão achar ele ou ela é especial e eu não sou. Então, isso é uma questão que tem que se ficar muito atento.
So what happens in families is that many times, let's say the oldest child is very, very good in academics. You can almost bet that the next child will be good in sports or something different. O que acontece muito é que quando a criança mais velha é identificada como superdotada, com muita frequência a criança seguinte é muito boa, por exemplo, em esporte. Because what children are trying to do is find their area that makes them special, and it's either going to be sports, it's either going to be being popular, being good looking, something that helps them stand out. Então, o que as crianças estão tentando é ser especiais de alguma outra maneira. Então, se ressaltar como muito bom no esporte, ou bom em arte, ou bom em alguma outra coisa, que é a maneira que eles encontram de também serem especiais em alguma coisa. The only way to avoid these problems is to have just one child. A única maneira de evitar esses problemas é ter um filho só. Not a good solution. Não é uma boa solução. But here's what you need to know about the research, that these issues are not extravagant. They are typical issues that all children have to deal with in growing up. They do not have long-lasting negative effects. O que é importante saber é que isso não tem muita importância a médio e longo prazo. São questões de frustrações que as crianças têm, mas que todo mundo tem e que, eventualmente, elas vão crescer e ultrapassar esses problemas. O que a pesquisa indica é que não tem consequências a médio e longo prazo. The more difficult issue is when the younger child is gifted and the older child is not, because the younger child can do things that even the older child can't do in school. And that can be embarrassing, it can be difficult. So that one is actually a little bit harder on the older child. You need to be understanding. They will work it out, but it is difficult for a while. O problema é um pouquinho maior quando é a criança menor que é superdotada. Sobretudo porque, muitas vezes, essa criança menor já é capaz de fazer a mesma coisa que o mais velho ou até coisas mais difíceis do que o mais velho. E isso, obviamente, tem problemas e é preciso se prestar mais atenção porque as consequências podem ser maiores. So now what about parents? We've also done research about the attitude of parents and their own children who are identified as gifted. Bom, o que acontece agora? Vamos olhar com os pais dessas crianças superdotadas, né? Como é que é a relação deles com seus filhos superdotados? O que é que a pesquisa mostra sobre isso? The stereotype in America is that every mother has a gifted child. A estereotipia nos Estados Unidos é que toda mãe tem um filho superdotado. I wish this stereotype was true. In reality, many times parents have a gifted child and do not realize it. Eu gostaria bem que esse estereotipo fosse verdade, mas não é. Muitas vezes, os pais de crianças superdotadas não se dão conta que seu filho ou sua filha é superdotado. That's why it's important to have assessments and programs, because many times, if we don't have identification systems, that child would be invisible. No one would know how smart, how much potential that child has. E por isso que é muito importante haver essa identificação dos alunos, essa busca dos alunos, porque essas crianças podem se tornar invisíveis, os pais não veem, mas ninguém vê. Most parents do pretty well with gifted children. You need to know that. A grande maioria dos pais funcionam muito bem com filhos superdotados. But here's where it can become a problem. Mas eu vou dizer para vocês aonde que pode existir um problema. Some parents, okay, become so involved in the lives of their gifted children that they want this child to succeed, not because it's good for the child, but because it makes the parents feel good. O grande problema é quando os pais de uma criança superdotada ficam tão envolvidos com a vida dos seus filhos que eles querem que as crianças tenham sucesso, não porque isso é bom para as crianças, mas porque isso é bom para eles próprios.
This is always a difficult line to know. What is best for your child versus what you really want. E isso é uma linha muito tênue entre o que é melhor para o seu filho e o que é o que você quer que é o melhor, que seja o melhor. When a child has exceptional ability, whether it's in academics or in football or in the arts, it's very easy for us as parents to become invested to make sure that ability gets fully developed. Again, not because the child may want it, but because we will feel good and we want to be able to tell everybody what our child can do. Então, quer a criança seja muito boa nas atividades atléticas, ou acadêmicas, ou artísticas, os pais querem muito que os alunos, que os seus filhos tenham o maior sucesso possível, mas muito mais preocupados consigo próprios, que eles se sentem bem por ter filhos brilhantes e eles querem contar para todo mundo que tem filhos brilhantes. We have no rule for what to do in this situation, so I'm going to give you a very personal advice, not based on research, but just based on someone who has worked with children and parents for many, many years. Então, não existem regras e não é possível se dizer com precisão o que é a melhor coisa para ser feita. Mas eu vou dar para vocês a minha opinião. A minha opinião, porque não baseada em pesquisa, mas porque eu trabalho com crianças superdotadas e suas famílias há muitos anos, eu acho que eu posso dar a minha opinião. So for all of you parents out there today, if you have a child that's been identified as gifted or has that potential, all I can say to you is always ask yourself the question, am I doing this for my child or am I doing this for me? And hopefully you'll come around to an honest answer because it will help you a lot in your life. Então, vocês todos aqui que são pais e mães de crianças superdotadas, eu peço a vocês que sempre façam essa pergunta a si próprios. Isso que eu quero, que eu estou querendo que o meu filho faça, é bom para ele ou é bom para mim? Se vocês conseguirem honestamente responder essa pergunta, certamente a criança terá mais sucesso. E a vida será mais fácil também. Just because your son or daughter is gifted does not mean that they won't have some of the same issues or problems that other children will have. Só porque o seu filho ou filha é superdotado, não significa que ele não vai ter os mesmos problemas que todas as outras crianças não superdotadas têm. Our research shows that gifted children have autismo, they have depression, they have attention deficit disorder, they have learning difficulties. All of the things that other children have in life, because you are gifted, you are not protected from that. É importante vocês saberem que tudo que pode acontecer com outras crianças também pode acontecer com crianças superdotadas. Então, existem aquelas que têm autismo, que têm déficit de atenção, problemas específicos de aprendizagem, etc. O fato de que eles são superdotados não os vacina contra todas essas outras coisas que podem acontecer a qualquer criança. Years ago, the belief was that if you were gifted, you didn't have these problems, or if you had disabilities, you couldn't be gifted. We know better now. Há anos atrás, a gente achava que se uma criança era superdotada, ela não podia ter nenhum desses outros problemas. Ou, se ela tinha qualquer desses problemas, ela não podia ser superdotada. Só que hoje a gente sabe muito bem que não é isso. We have at the Bell and Blanc Center a special psychology clinic that works only with gifted students who also have some kind of a disability, especially autismo. Lá no centro onde ele trabalha, eles têm um centro especial de psicologia e onde os profissionais trabalham com crianças superdotadas que têm outros problemas e o mais comum no momento é o autismo. The big difference in when you're gifted and you have a disability, okay, is that in the past, we always focused on the disability. That was more important because we were trying to correct that.
What we are learning in our research is do not focus on the disability. Focus on the giftedness and let that bring the disability along. Há tempos atrás, quando a gente encontrava uma criança que tinha duas coisas, superdotação e outra coisa, o foco era sempre na outra coisa, tentando corrigir uma coisa que estivesse errada. Hoje, isso não é mais feito, o foco é inteiramente na criança superdotada, porque nós acreditamos que, desenvolvendo a superdotação, os outros problemas, aos poucos, se resolverão. This is an outcome of some of the research that we do with gifted students who also have autism. Então, isso aqui é o resultado da pesquisa com crianças superdotadas que também têm autismo. If you take a look on the right side, the yellow, those are the students in our study. That's how they scored in their academic ability. They're all quite high. Então, se a gente olhar para o lado direito do quadro, o lado que está pintado de amarelo, aqueles são os resultados acadêmicos dos alunos. Então, rapidamente, lá em cima tem interpretação de texto, matemática, raciocínio não verbal, raciocínio verbal, solução de problemas matemáticos, redação, leitura e ortografia, pensamento lógico de uma maneira geral e leitura de palavras. Then when we give them measures about social skills and the ability to get along with others, those scores should have been in the same area or at least in the middle. Quando a gente faz avaliações sobre o desenvolvimento social desses alunos, os resultados deveriam também estar lá na faixa amarela ou, no mínimo, na faixa branca. But if you notice, all of the children scored high on ability, but when it came to social skills, they're not even in the middle. They're among the lowest in the nation. And so what you have is in one body, one student, great ability and tremendously low social skills. And that's what giftedness and autism is like. Então, o que acontece? Esses alunos que tiraram aqueles resultados todos acadêmicos maravilhosos e que deveriam estar pelo menos na faixa branca, nas relações sociais, na socialização, estão todos na faixa mais baixa do país, em termos de relacionamentos sociais. And so what we do work in our psychology clinic is helping the students learn better skills, but you do not do this overnight, you do not do it 1 year. This is a graphic representation of what's possible in one human being. Então, gente, lembrando, isso são crianças autistas. Então, ele está dizendo que, obviamente, é possível fazer um trabalho e, obviamente, eles melhoram nos seus relacionamentos, mas isso não acontece de um dia para o outro. Agora, o que é importante da gente lembrar é que esses dois extremos estão dentro da mesma pessoa. And so, less extreme, we know that gifted students can be depressed, they can have attention deficit disorder, and so those are all issues that we must work with. It's not that the student is lazy, they have a disability that interferes with their giftedness. Então, tem alunos superdotados que têm depressão ou que têm problemas de déficit de atenção e outros, e é importante que a gente trabalhe com essas questões, porque, obviamente, ele pode melhorar nessas questões, mas essas questões convivem com a superdotação. So the very last thing I'm going to talk about, and then I'll take some questions, has to do with achievement and underachievement. This is very important. There are a number of students in the United States, and I am sure in Brazil, okay, who are very, very smart, but do not necessarily do well in school. And that should be a concern to all of us. Então,
Eu agora vou falar sobre bom desempenho e baixo desempenho. E o que eu queria dizer a vocês, que existe nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que existem aqui, crianças e jovens que são extremamente espertos, mas que não são bons academicamente. E isso tem que ser uma preocupação nossa. This is one of the most complicated areas of research because we are trying to understand why would a smart boy and a smart girl not do well in school? If you're smart, it seems natural that you would do very well in school. Então, é muito complicado para a gente tentar entender por que meninos e meninas que são tão espertos, de uma maneira geral, vão tão mal na escola. O que acontece que, embora eles aparentemente sejam crianças inteligentes, espertas, ele está usando a expressão smart, que está no meio do caminho entre esperto e inteligente. So one of the issues is how do we know if you are a gifted underachiever? So the definition, and there are, if you go through the research, there are various definitions. Typically, if you get very high, like on an IQ test, but then score low on an achievement or on grades, we say something's wrong. Então, como é que a gente acha essas crianças que têm um baixo rendimento? Em alguns casos é muito fácil. É um aluno que teve um resultado, por exemplo, num teste de QI muito alto e cujas notas da escola são muito baixas. Então, esse é fácil da gente ver que é uma criança que está com baixo desempenho, considerando-se a sua capacidade intelectual. So this is the more formal way, and many studies will use this. There's more informal way. If you as a teacher know that this student is much smarter than the grades that he's getting or she's getting, that's underachievement. It's not on a measure, but you know in your heart as a teacher, this boy isn't fooling me. He's much smarter. He's just not doing the work. Usar os testes de QI, etc., é a maneira formal de fazer, mas tem maneiras informais de fazer. A professora, muitas vezes, sabe que aquela criança é uma criança muito inteligente, mas que está tendo notas muito baixas. Então, ela se pergunta se será por malandragem, por preguiça, ou qual será a razão desse aluno, que obviamente é muito inteligente, estar tirando notas tão baixas. So what we have for underachievement, just bear with me, is ability here, performance here. Então, o que ele está chamando de baixo desempenho? É um aluno que tem a capacidade aqui e o desempenho aqui. So there are many reasons why gifted students underachieve, but the outcome is always the same. That is poor performance, even though they could do a lot better. What I'm going to share with you now are some of the main findings for why gifted students underachieve. It may be why your student, it may be why your son or daughter. We'd have to look at that individually, but these are some of the main reasons why gifted students in general underachieve. Então, ele diz, de uma maneira geral, alunos superdotados têm um baixo desempenho. Alunos que têm uma capacidade muito maior, mas que não têm uma performance, um desempenho na altura da capacidade deles. O que ele vai dizer agora são algumas razões para isso, que podem ser as razões pelas quais o filho de uma de vocês ou o aluno de uma de vocês é muito inteligente, mas tem um desempenho muito baixo. Okay, so I will just go over some of the main ones. As I said, some of this has to be individually done with your student. One is environment. And again, it's easiest for me to use examples from the United States. There are some schools where being smart is just not really appreciated. So no one wants to achieve their best because no one cares. Então, a primeira razão pode ser o meio ambiente. E ele vai dar exemplos dos Estados Unidos, que é o que ele conhece, mas que a gente poderá fazer as aproximações. Então, segundo ele, existem alguns colégios onde não é importante ter bons resultados, não é importante ter boas notas, ninguém liga. Então, o aluno superdotado, ele não quer ser diferente dos outros e ele não tira notas boas. There are some schools in the United States, there's a lot of poverty there.
There's a lot of violence, and being smart just doesn't mean much. And so there are smart kids who are poor. There are smart kids in these schools, but the environment doesn't appreciate it, so they don't bother. Existem escolas nos Estados Unidos em comunidades extremamente pobres e extremamente violentas, onde realmente um aluno muito inteligente, ele não quer se sobressair pela sua inteligência. Então, ele realmente esconde a sua capacidade de ter um bom desempenho. Another main reason for underachievement is something that I talked about yesterday. What we have found in our research is that students, gifted students, if they are not given a challenging, if they are not given an appropriate curriculum, okay, will actually score lower because they become bored with the curriculum. A segunda razão, eu até falei disso ontem, as escolas onde o aluno está numa turma em que o currículo não é suficientemente desafiador e interessante para ele. Então, como aquilo é uma coisa já conhecida e que ele não tem nenhum interesse em aprender, ele, por chateação, por desinteresse, ele não vai ter um bom desempenho. How many days is a school year? in Brazil? 200. Okay. So let me give you an example of how this works. You are here listening to me this morning. So let's say you learned what I had to say to you, but I asked you to come back another 199 mornings to learn what you already learned this morning. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. É como se vocês que estão aqui hoje, vocês estão aprendendo uma coisa comigo, vocês todos, obviamente, estão aprendendo, mas aí eu digo a vocês para voltar de novo durante 199 dias para aprender a mesma coisa. Just think what you would feel like on day 103, being here, learning what you already figured out in day 1. Imagina como é que vocês se sentiriam no 103º dia, sentados aqui, ouvindo mais uma vez aquilo que eu já disse e que vocês já aprenderam. You are listening to me now, you seem engaged, you seem intelligent to me. In day 103, a number of you would be totally not listening to me, and you would be bored and not looking very intelligent to me. Vocês hoje estão todas com uma cara muito inteligente, olhando para mim, prestando atenção, nós estamos nos relacionando. Agora, no 103º dia, muitos de vocês estariam ou dormindo, ou com uma cara super chateada, totalmente desinteressados, sem prestar a menor atenção no que eu estaria dizendo pela 103ª vez. Others of you, and as I look around, I think I know who you are, you would not just be bored, you would start misbehaving. Alguns, e eu consigo identificar pelas caras de vocês, não estariam só chateados, vocês já estariam tocando terror aqui, fazendo bagunça. And you know who you are. Vocês sabem de quem que ele está falando. The point I'm trying to make is if the curriculum, if the presentation is way below your ability, after a while you will either become bored or misbehaving because it does not engage your mind the way that it should. Então, o que é importante é isso. Se o que está sendo apresentado está muito abaixo do nível de vocês, vocês ou vão ficar terrivelmente chateados e sem interesse, desinteressados, ou vão começar a realmente ter um comportamento muito mau. So even though you just laughed and this is funny between us, what you need to realize is that for some gifted students, their lives are very much like your life would be on day 103 when we don't do something different for them. Então, todo mundo achou graça e todo mundo achou divertido, mas é preciso que realmente vocês pensem como é a vida dessas crianças superdotadas e que todos os dias ir para a escola é igual a ouvir pela 103ª vez o mesmo assunto que ele já ouviu nos 102 dias anteriores. And that's why I promote acceleration, because it is one of the ways to keep gifted students engaged, just the way we would want to accelerate the time with you.
Então, é por isso que eu dou tanta importância e falo tanto da aceleração, porque a aceleração é uma maneira de resolver esse problema, de fazer com que os alunos estejam interessados e ocupados, como vocês no primeiro dia e não no 103º dia. I told you before that some students will deliberately underachieve because they don't want to stand out from their age mates because they figure they will not be liked by their friends. So this is another reason why smart students, gifted students, do not always achieve their best. Eu já mencionei aqui para vocês que as crianças superdotadas muitas vezes não querem tirar nota boa porque eles não querem que os outros deixem de gostar deles por eles serem os nerds, os cabeça, etc. Então, eles não têm um bom desempenho para poder ter amigos. And this is why it's important to have gifted programs, identification, because then we can do something special for gifted students. Because if we just leave them alone, if we let them just go on about their business, all the things that I've been talking about could very well happen. Então, daí essa importância de se ter programas para superdotados, porque nesses programas eles terão as necessidades deles satisfeitas. Porque se a gente não tem os programas para superdotados, todas essas coisas que eu estou mencionando aqui vão acontecer. And then the last area for underachievement has to do with learning disabilities, with autism, with things that a student cannot control. E a última razão para o desempenho baixo são essas outras questões que o aluno pode ter, autismo, problemas específicos de aprendizagem, etc., que estão fora do seu controle e que atrapalham esse aluno ter um bom desempenho. So when we're talking about underachievement, it's important to assess, is the reason for underachieving something that the student can control and change, or is it a disability that needs psychological intervention because the student can't just control it the way we think a normal control? Então, quando a gente está pensando num aluno com um baixo desempenho, é preciso que a gente veja se esse baixo desempenho está sob controle do aluno ou não. Está sob controle quando a decisão dele é não ir bem. Não está sob controle dele se a razão, a causa do baixo desempenho é um autismo ou um problema específico de aprendizagem. Nesses casos, ele precisa da ajuda de um profissional, psicólogo ou outro. So the difference is in underachievement, the difference between I can't and I won't. I can't usually means a psychological or a disability problem. I won't means that there's some reason that the student chooses not to, and we need to work with that. So understand the difference between I can't do it and I won't do it. Então, é muito importante a gente conseguir definir se o aluno não está fazendo porque ele não consegue ou porque ele não quer. É muito diferente. Ele não consegue fazer melhor, embora ele seja superdotado, porque existem outros problemas que atrapalham, ou ele decidiu que não quer. Ele não quer fazer porque essas razões todas que ele mencionou. I'm going to end my presentation with the same way that I began in terms of what I think is most important when it comes to social emotional development. Eu vou terminar a minha apresentação da mesma maneira que eu iniciei, dizendo o que são as coisas mais importantes em termos do desenvolvimento socioemocional do superdotado. While the giftedness gets our attention, the child is more important than the gift. And if you keep that in mind, more times than not, the right thing will happen. Embora a superdotação seja muito importante e é o que a gente está olhando, é mais importante a gente olhar para a criança do que para a superdotação. E se nós fizermos isso, nós acertaremos mais vezes do que erraremos. A pergunta é: uma criança com altas habilidades, escondendo o seu potencial e sem grandes prazeres ou críticas à escola, é considerado um caso para aceleração? I think for this type of child, acceleration could be
a solution, okay? What we need to understand, because we always look at it as adults, is that we forget what it's like to be a teenager and to be influenced by others. What this child needs is continuous counseling to be told, do not turn your back on your own abilities. It is good to do that. What happens when a child is with other gifted students, they will support that. So yes, either acceleration could help or a grouping with other gifted students, just a bit of the day. Então, ele diz, provavelmente, ele não conhece a criança, provavelmente essa criança é um bom caso para aceleração. O que é importante, e essa criança certamente precisa de aconselhamento, é mostrar a essa criança, levar essa criança a entender que é importante ela valorizar os seus talentos, as suas habilidades. E o que ele diz é que ela sendo acelerada com outras crianças superdotadas ou na impossibilidade de fazer aceleração, ela tendo alguns momentos do dia, que seja uma aula, 2 aulas, em que ela se encontra com outras crianças superdotadas, isso vai dar a ela um grupo de pares que também tem grande habilidade e que provavelmente vai ajudá-la a ter prazer de novo na escola e a dar valor para a sua habilidade. Gostaria que fosse comentado sobre a relação da criança com TDAH e altas habilidades de superdotação. If a child has hyperactivity attention deficit disorder, if it's been assessed that, it's no longer just a normal issue. This then needs professional intervention, usually by a specialist, a psychologist and that, because you wouldn't receive the label if you weren't that far. What most of the specialists do in the United States is they will set up very structured programs about behavior in the classes, okay? What to do, so it's a lot of instruction, but it is not just, it has to be a formal program. Sometimes, not always, it can include medication. O que ele diz é o seguinte, se essa criança de fato foi avaliada, não é uma criança que a professora está dizendo, é hiperativo com déficit de atenção. Se essa criança foi de fato profissionalmente avaliada e foi visto que essa criança tem de fato hiperatividade com déficit de atenção, isso não é uma coisa que se resolve facilmente, mesmo que exista a superdotação também. Normalmente, nos Estados Unidos, essas crianças são atendidas por um programa muito estruturado, que, inclusive, com toda uma coisa de comportamento, elas são postas em ambientes onde tenha menos estímulo, enfim, aquela coisa toda de um controle maior do comportamento, e, por vezes, essa criança também toma uma medicação, mas tudo isso é com profissionais especializados no assunto. Uma menina está escondendo o seu potencial. Esse elemento é suficiente para indicar a aceleração? No, in itself, it's not enough. You need to take a broader look. As I said yesterday, we don't jump at acceleration as always the first option. It could become an issue. But if that's what the issue is, there are many other ways to work with that girl, to encourage her, because she could do some of the same things even after she's accelerated. So no, it wouldn't be just simply that. A resposta é não, não é tão simples assim. Como ele disse ontem, a aceleração não é uma questão fácil e que a gente simplesmente vai acelerando todo mundo. É preciso uma avaliação muito maior do aluno, e ontem ele falou aqui das medidas, das escalas, etc. É preciso uma avaliação muito maior da menina para ver se a aceleração é a melhor opção para ela. Até porque uma criança que está escondendo o seu potencial pode ser acelerada e continuar escondendo o seu potencial. Daí a necessidade de se fazer uma avaliação tão completa antes de acelerar uma criança. Próxima pergunta.
A criança superdotada tem interesses que muitas vezes agradam muito aos pais, xadrez, robótica, etc. Qual a dica para o pai saber se seu incentivo é para si ou para o filho? Se a criança está muito satisfeita com a atividade, é suficiente? Clara, tell whoever asked that question that that's a very good question to ask, always. Okay? Ele está dizendo que quem fez essa é uma pergunta excelente sempre. This is one of those judgment calls, okay? Children will try to please their parents, but I think after a while you can tell if a child, it's not in his or her heart to want to do this. That should be an indicator as a parent. Whoever asked this question, I'm not concerned about, because you wouldn't ask this question if it didn't matter to you. Ele diz o seguinte, que isso realmente é muito importante e os pais têm que ficar muito atentos para ver se a criança está fazendo aquela atividade gostando, com muita vontade, com todo o seu coração empenhado naquilo, ou se está fazendo só para agradar. Ele acha que a pessoa que fez essa pergunta é uma pessoa que está preocupada com isso e que provavelmente vai prestar atenção. Outra pergunta. Para saber se o aluno se destaca no esporte, qual o teste aplicado a ele? There are no the tests that we have in sports. The tests that we have in sports have to do with coordination. But just because you are coordinated does not say that you're going to be in sport. Sport is one of those observables. You see if a child is playing well compared to age groups. Usually coaches can tell if there's a lot of promise. So no, there is no test that you can take to determine if it is doing it, and having coaches or expert people who look and say, now this child is way ahead. However, having said that, and it seems like you should never make mistakes, there are children who are very good in sports that are missed. And so always be humble. But sports, usually coaches can figure it out. Ele diz que o único teste que existe para as atividades esportivas é um teste de coordenação motora. E, na verdade, uma criança ou um jovem pode ir muito bem num teste de coordenação motora e não ser bom em nenhum esporte. Então, ele diz que a maneira de se avaliar, não é testar, avaliar uma criança ou um jovem se ele é bom em esportes é vendo desempenhar o esporte junto a outras crianças da mesma faixa etária, da mesma idade. Porque o que se busca é se essa criança se destaca com relação aos seus pares em idade. E ele diz que a melhor pessoa para poder fazer essa avaliação são realmente os treinadores, porque eles que conhecem, né? E por isso é que nos Estados Unidos tem os grandes treinadores vão às aulas de educação física nas escolas para descobrir os talentos. Mas ele diz que também é muito importante a gente ser humilde com relação a essa avaliação das crianças boas em esporte, porque essas são crianças que muitas vezes a gente não vê, que são excelentes e que ninguém percebe. Ele diz que aquelas crianças que são muito bons fisicamente, muito pequenininhos, não são necessariamente os que serão bons em esporte mais tarde, que é preciso prestar atenção, que às vezes eles são muito bons pequenininhos, mas isso não vai adiante. Que normalmente os grandes desportistas, o talento aparece um pouco mais tarde, não aparece tão cedo assim. E agora tem outra pergunta. A assincronia do desenvolvimento é fato conhecido na superdotação. Há algum padrão reconhecível relacionado ao desenvolvimento sexual? Pode ser isso? Desenvolvimento sexual do jovem superdotado. Ele diz que essa assincronia
no desenvolvimento das crianças superdotadas é, sobretudo, em relação a intelectual e socioemocional. E ele diz que a grande razão disso é que o desenvolvimento emocional demora muito mais para acontecer. Enquanto que uma criança pode, aos 7 anos, estar fazendo uma matemática avançadíssima, ela dificilmente vai sentir empatia por outra, porque essa parte do desenvolvimento emocional anda mais devagar. Então, essa é a maior assincronia. O que a gente viu aqui, ele diz que isso ele também vê, é que muitas vezes a criança superdotada ela está muito atrás no desenvolvimento motor. Então, também porque ela se desenvolve intelectualmente muito mais, ela fica para trás o desenvolvimento da coordenação motora, e por isso que eles fogem dos jogos de bola, etc. Ele diz que ele vê isso também lá. Nas escolas de comunidades socioculturais desfavorecidas e risco de drogas, bebidas, etc., como é feito o trabalho com o superdotado, se o meio ambiente desfavorecido é mais forte, se no meio é mais forte o risco. Ele diz que aqui tem 2 mensagens muito importantes. A primeira é que a gente encontra crianças superdotadas em qualquer ambiente. Existem crianças superdotadas em comunidades de baixa renda, cheias de violência e de tráfico de droga, e etc., tanto quanto em qualquer outro meio. O que acontece é que é mais difícil de achar essa criança e mais difícil de trabalhar, mas elas estão lá e elas, mais do que nenhuma outra, precisam de um trabalho muito bem feito. Então, ele diz, é preciso fazer com que essa criança que vive num ambiente que é totalmente desfavorável tenha um ambiente de aprendizagem favorável e que ela possa se desenvolver e crescer. E ele completa a fala dele dizendo, é preciso que a gente entenda que qualquer investimento num aluno superdotado de baixa renda e de uma comunidade de violência, o retorno será 100 vezes maior do que o investimento inicial. A última pergunta: como você deve explicar para uma criança que ela é superdotada? Então, ele diz que a criança superdotada provavelmente já sabe que é superdotada. Isso não é um segredo, né? Como a gente diz, isso é um segredo de polichinelo. Só quem não sabe é o outro, porque ele sabe muito bem disso. Agora, que a maneira de conversar com a criança sobre isso é explicar para a criança que aquilo que a gente tem, a gente deve desenvolver da melhor maneira possível. E que a gente deve tentar fazer o melhor da melhor maneira possível com aquilo que a gente tem, qualquer que seja aquilo que a gente tem. E a última pergunta é, como proceder quando o irmão mais velho, superdotado, sufoca o processo de aprendizagem do mais novo? Então, ele diz que a resposta a isso é, obviamente, ser bons pais, né? A gente tem que ser uma boa mãe ou um bom pai. E faz parte de sermos bons pais a gente lidar com esse tipo de problema em casa. Mas ele diz que, obviamente, não existe regra, nem ele vai dizer o que é para ser feito, mas que o denominador comum do que tem que ser feito é explicar para as crianças, para os seus filhos, que um não pode tirar os direitos do outro, que todo mundo tem os seus direitos, que todo mundo tem os seus espaços e que, sobretudo, se você é mais forte, no caso mais forte intelectualmente, você não tem direito de sufocar o seu irmão menor. Mas isso são as atividades de pai e mãe todos os dias e, mesmo que uma criança não fosse superdotada, a gente teria que lidar com esse tipo de problema. Se o mais velho é realmente superdotado, é bom dizer para ele assim, ao pé do ouvido, escuta, presta atenção, porque esse seu irmão menor, daqui a 5 ou 6 anos, ele vai estar crescido e ele pode ser mais forte que você e ele pode te cobrir de porrada também. Então...
Oi,